Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o dia 13 e o dia 4 do Congresso Europeu de Radiologia, continuando essa série mostrando os principais tópicos que estão sendo abordados nesse momento lá em Viena. Bom, esse artigo, né, ele fala sobre uma questão que acho que preocupa a todos e a gente tem visto com o crescimento aí da divulgação nas redes sociais de casos clínicos, de curiosidades enfim, de exames, a questão do sigilo, né, quanto os dados dos pacientes, né? Então, nesse artigo, por exemplo, o autor aborda, né, essas questões éticas, né, e regulatórias de proteção dos dados e também mostra alguns recursos que alguns programas têm para, por exemplo, não mostrar, né, a face reconstruída em 3D. Então, jogando, por exemplo, ali na imagem, uma espécie de filtro na parte anterior da face, que faz com que na reconstrução 3D não possa se identificar, né, as características da face daquele paciente. Então esse é um artigo interessante falando sobre isso, né, e que vem sendo discutido então toda essa parte de sigilo. Bom, outro ponto que também está sendo abordado é o convite, né, para alguns eventos que vão acontecer ainda esse ano, né? Um desses eventos, aqui nesse artigo do professor Richard Boltel, diretor do Sir Peter Mansfield Imaging Center da Universidade de Nottingham, e ele é um dos presidentes também da Sociedade Europeia de Ressonância Magnética. Então, ele convida, né, para todos para esse evento da ESMRMB, que vai acontecer em Rotterdam, na Holanda, nos dias 3 a 5 de outubro. E uma dos pontos, né, que ele salienta aí nesse artigo, que eu achei interessante para compartilhar aqui, é a preocupação dos europeus em tornar a ressonância magnética cada vez mais eficiente. O que significa isso? Fazer mais exames com qualidade no mesmo tempo. No Brasil isso já é uma preocupação há muito, muito tempo, né? Então os europeus têm uma tradição de não fazer muitos exames por dia numa mesma máquina, aumentando o seu parque de máquinas à medida que vão aumentando o número de exames, enquanto no Brasil a gente tenta fazer um uso bem mais extensivo do equipamento ao longo de um dia de trabalho, né? Então essa é uma preocupação constante. Por quê? Porque os custos com saúde vêm aumentando no mundo inteiro. E para reduzir esses custos, a única saída é se tornar mais eficiente. Também, né, nesse evento vai ser tratado e vai ser mostrado algumas aquisições de próstata para mapeamento do tempo T2 em 3D, fazendo uso, né, da reconstrução TV-Sense, e isso sendo possível em aquisições de 3,5 minutos. Tá? Então, eles acreditam que esse mapeamento T2 da próstata, além de ser mais rápido, vai permitir também um melhor diagnóstico. E um outro tema que vai ser tratado, né, eles colocam como terceiro tema, foco desse evento, são as aquisições de imagem livres de gadolínio. Então, com toda essa questão que ao longo dos anos vem surgindo quanto ao uso do gadolínio, um dos enfoques desse evento vai ser então essas aquisições livres do uso de gadolínio. Então, eu acho que o que a gente espera nos próximos anos é isso também, não só um aumento desse tipo de aquisição sem uso de gadolínio, mas um uso mais racional do próprio gadolínio. Esse ano estreou, né, no Congresso Europeu de Radiologia, esse espaço que seria assim um exhibition hall, ou uma feira, ou uma exibição mesmo, né, sobre inteligência artificial. Então é toda uma área destinada à inteligência artificial, com uma programação própria, né, dentro desse espaço,
justamente para discutir todas as questões que vão afetar e que já afetam as imagens médicas no uso, né, de Deep Learning, de Big Data e, enfim, de essas novas áreas que englobam o uso da inteligência artificial. Então, esse foi o primeiro ano. No ano que vem, provavelmente vão ter ainda mais novidades. E como já foi dito aí num dos vídeos postados, que esse é um mercado que vai crescer bastante, principalmente na análise, né, no auxílio na análise das imagens. E é claro que é um fator que preocupa a todos que trabalham com imagens médicas, porque à medida que isso for crescendo e expandindo, existe uma preocupação quanto a mercado de trabalho, a número de profissionais necessários para interpretar as imagens e todo o contexto que isso envolve. Então, eu gostei muito que num material distribuído pelo Congresso Europeu, cita aí duas frases, né? Uma de uma mulher fantástica, que foi a Marie Curie, e que é a frase clássica dela, que diz que na vida nada é para ser temido, somente para ser compreendido, né? Então, que agora é o tempo para se entender mais e ter menos medo. Então, isso vale muito para quem está olhando aí com receio essas novidades da inteligência artificial. E o Stephen Hawking vem com essa frase, né, que a inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças. Então, mais um ponto aí importante, né, nessas mudanças que a gente vai ver na radiologia nos próximos anos. Cito esse site da NVIDIA, que tem um instituto para Deep Learning, né, e isso traz, nesse site tem acesso a uma série de materiais, inclusive treinamentos, workshops e mais. Vale a pena conferir esse site da NVIDIA. Bom, num outro artigo aqui falando sobre imagem, né, imageamento para os esportes, ou seja, reunindo várias técnicas para fazer imageamento, fazer a busca de imagens, ressonância magnética, ultrassom, até mesmo tomografia computadorizada. Então, esse artigo ressalta a questão da multidisciplinaridade para se avaliar as imagens médicas. Bom, e um artigo bem interessante aí que foi mostrado nesse material resumo do Congresso Europeu, né, e que está na fala, que eu achei muito interessante a forma como está sendo apresentado lá, né? Minha tese em 3 minutos, né? Então nesse artigo destacando aí uma das teses que vai ser apresentada, que é justamente para utilizar, né, o DTI, que é muito comum para a gente utilizar no cérebro, mas utilizar para ver crescimento, né, e crescimento condral, enfim, a transformação que vai acontecendo, né, na epífise, e com isso monitorar na área de ressonância magnética músculo-esquelética, né, se tem indicadores relacionados a DTI para avaliar esse desenvolvimento ósseo. Tá? Então, eu achei muito interessante esse uso do DTI, né, e tentando fazer uma métrica, né, com o uso do DTI para se monitorar esse crescimento. Tá? E então, assim, o que o autor aí fala, né, e salienta, né, que essa orientação das fibras, né, ou das colunas dos condrócitos, eles poderiam ser visualizados como tratos, né, e com isso, né, essa teoria do DTI, se isso estiver correto, pode virar um biomarcador do crescimento dos ossos, né, e da sua maturação relacionado à idade e sexo, né. E isso poderia também ser usado como um preditor para o sucesso desse crescimento quando o paciente sofre tratamento por hormônios. Então essa seria uma outra forma de utilização, né, de uma métrica para avaliar. Então isso está na fala desse autor, de um dos autores, que vai apresentar, né, o resultado desse trabalho nesse painel chamado Minha Tese em 3 Minutos.
Bom, mais novidades, acessem o site do Congresso Europeu de Radiologia. Ali tem muitas informações interessantes, além do que foi mostrado aqui, assim como vídeos e material disponível também para leitura. Não deixem de acessar o site do MR Online, criar sua conta, né, escolher seu plano e se tornar um assinante dessa plataforma, porque tem muitas novidades vindo aí para todos e especialmente para os assinantes que estão acessando a nossa plataforma. Um abraço e até a próxima.